Olá, bom dia. Vamos à aula teórica 3 de LAP. O tema principal da aula de hoje é o método indutivo, uma técnica que nos vai ajudar muito a escrever funções recursivas. Aliás, vão haver muitos exemplos de utilização do método indutivo. No final existe aqui um tópico menor que envolve o estudo de uma construção sintática que vai fazer falta muito em breve. Agora, sobre o método indutivo e a recursividade, eu sei muito bem que vocês já têm alguma prática em escrever código recursivo, mas aqui eu quero destacar, a maior novidade vai ser a seguinte: vamos usar a recursividade como uma técnica que nos vai ajudar a descobrir soluções para problemas. Estão a ver? Irão perceber muito em breve o que é que eu quero dizer. Ou seja, nós ainda, mesmo sem planeamento nenhum e ainda sem qualquer algoritmo na cabeça para resolver um problema, nós podemos usar o método indutivo e muitas vezes ele ajuda-nos a descobrir uma excelente solução para o problema. Ok? E pronto, eu vou começar já por atacar a questão. Olha, primeiro, olhemos aqui para duas funções que apareceram na aula anterior, duas funções recursivas. Lembram-se, temos aqui o fatorial, a recursivo, claro, e uma função len que calcula o comprimento de uma lista. Ok. Reparem, basicamente, a primeira função diz que o fatorial do número, diferente de zero, é n vezes o fatorial de n-1. E a segunda diz aquilo que eu considero uma verdade quase de lapalice, porque esta função diz que o comprimento de uma lista é 1 mais o comprimento da cauda. É o que está aqui escrito. E agora, olhando para estas duas funções, percebe-se que há aqui uns esquemas que se repetem. Há aqui uns padrões que se repetem. Que é o seguinte, olha, ambas as funções têm um caso que se costuma chamar caso base. Aqui é o caso do n igual a 0. E aqui é o caso da lista vazia. Chama-se caso base porque o resultado sai diretamente sem envolver qualquer chamada recursiva. Além disso, aqui há um caso geral, que é o que pode haver mais noutras funções, mas aqui nas duas funções, cada função tem apenas um caso geral, que é aquele caso que faz a chamada recursiva. Este é o caso geral da primeira função, este é o caso geral da segunda. Estão a ver? Portanto, isto é um padrão que aparece aqui e que vai aparecer no futuro. Agora, para tentar perceber, claro, esta função eu acho que é muito legível porque basicamente ela afirma coisas que são obviamente verdadeiras. O comprimento da lista vazia é 0 e o comprimento de uma lista não vazia é 1 mais o comprimento da cauda. E a parte mais interessante disto é que nós podemos perceber a função, convencer-nos que ela está certa, sem termos de executar mentalmente. Mas se formos desconfiados, não há problema. Podemos fazer aqui uma execução manual e ver o que é que a função está a fazer. E reparem bem, quando a função está a trabalhar, isto são as várias reescritas que envolvem a avaliação desta expressão inicial, vemos que em tempo de execução está a ser feita constantemente, e isto agora é muito importante, a redução de um problema a um problema mais simples. Estão a ver? Eu, para resolver este problema, reduzo-o a um problema mais simples e depois ajusto o resultado, neste caso somando 1. E isto prossegue até, estão a ver, vai-se usando o caso geral da função para fazer as contas, até que se atinge o caso base, que já não dá chamada recursiva, e termina a avaliação. É importante saber que isto funciona assim, mas agora, há outra coisa. Quando nós escrevemos as funções, não devemos estar a pensar nisto, de todo. No entanto, para nos convencermos que isto funciona, também é positivo olhar para isto. Portanto, estivemos a analisar funções conhecidas e até a perceber como é que elas funcionam na prática, como é que o computador as executa. Mas agora, a parte que me interessa mais da aula de hoje é a seguinte: como é que, perante o enunciado de um problema e com uma folha em branco à frente, como é que nós chegamos a este código?
Qual é a atitude mental que devemos ter? É que sabem, se fosse programação imperativa, eu sei muito bem que vocês sabem qual é a técnica. Tento começar a imaginar, inventar um algoritmo, se calhar baseado em variáveis que mudam ao longo do tempo. Tipicamente o resultado começa às vezes no zero e vai-se construindo o resultado a pouco e pouco. Pronto, aqui não tem nada a ver, é completamente diferente. Esse raciocínio não serve. Pronto. Reparem bem na técnica. Bem, a questão é assim. A técnica do método indutivo surge olhando para alguns exemplos e tentando tirar lições daqui. E querem ver como é que na prática se costuma escrever isto. Eu tenho aqui algum texto, mas... Ok, deixa-me... Copy. Deixa-me ajustar aqui isto. Então, aqui um problema. É assim. Vou meter aqui um editor de texto. Por acaso isto é o Eclipse. E é assim. Vou explicar com base no comprimento da lista. É assim, pronto. Imaginem que eu quero resolver este problema. Escrever uma função para calcular o comprimento de uma lista. Pronto. O ponto de partida é escrever o cabeçalho. Tenho que dizer o nome da função. E eu já suspeito que a função há de ser recursiva. Ponto número 1. Portanto, isto é quase automático. Ponto número 2. Eu vou ter que analisar uma lista existente. E a única construção que conhecemos é o match. Então esta parte avança. Estão a ver? Portanto, eu ainda não estou a pensar em nenhum algoritmo ainda. E portanto, eu escrevo isto assim. Estão a ver? Portanto, o L vai ter que ser analisado e eu vou ter que usar a expressão match. O match olha para o argumento L e vai considerar, neste caso, duas alternativas. Podia haver mais alternativas, mas neste caso, eu já resolvi o problema e sei que são duas. Na maior parte dos casos, com as listas, basta duas alternativas. Lista vazia, lista não vazia. E agora ainda outra coisa. Com base nos exemplos que vimos e com base naquela execução que eu mostrei, nós percebemos que convém tentar escrever uma função com este esquema geral. Estão a ver? Eu estou aqui a tentar reduzir o problema original, que é o cálculo do comprimento da lista completa. Vou tentar reduzi-lo ao cálculo do comprimento da cauda. Pronto, com base naquilo que aprendemos olhando para os exemplos. E pronto, olha, isto eu diria que é o ponto de partida para começar a pensar. Isto é, para escrevermos esta função, não devemos, ao contrário da programação imperativa, em que primeiro temos que arranjar uma estratégia, eu aqui digo que não. Pronto, escrevemos o cabeçalho da função, identificamos o número de argumentos, sendo uma lista temos que fazer um match e vamos à procura de uma solução que tenha esta forma. E é muito importante escrever isto, porque se isto não estiver escrito, o nosso pensamento se calhar vai divergir e vamos para coisas muito complicadas que não se percebem bem. Portanto, vamos à procura de uma solução nestes termos. E agora é só completar. E reparem bem, eu não tenho nenhuma estratégia ainda. Descrevi isto de forma quase automática. Pronto. E agora vamos completar. Eu vou pensar bem. Qual é o comprimento da lista vazia? Pronto. Eu tenho uma intuição sobre o que é que significa comprimento de uma lista e sei que o comprimento de uma lista é 0. Escrevo ali 0. E esta parte é que é... Aqui é que temos de pensar. Até agora foi tudo quase automático. Aqui é que só um ser humano é que resolve esta parte. É assim. Então eu tenho que pensar assim. Bem, eu quero obter o comprimento da lista completa. Certo. E o que é que eu já tenho aqui? Eu tenho o comprimento da cauda. Portanto, eu vou ter que descobrir qual é a relação entre o len de L e o len de X. E com base na intuição que eu tenho do que é o comprimento de uma lista, eu faço a seguinte descoberta. Que basta escrever um mais. A minha descoberta é... como é que eu explico o comprimento do L à custa do comprimento do XS? Assim, como se vê. O comprimento da lista completa é igual a 1 mais o comprimento da cauda. E pronto, isto está feito. E é assim que se programa uma função recursiva em OCaml. Nós, ao contrário do método das técnicas imperativas, aqui é como se fôssemos para outro planeta. As regras mudaram todas. Programar em OCaml
envolve programar muitas funções recursivas e cada função recursiva é programada usando esta técnica. Nós estamos constantemente, deliberadamente, de propósito, portanto, a tentar descobrir como é que se reduz um problema a uma versão mais simples, a uma versão mais simples do mesmo problema, a uma instância mais simples. Tem que simplificar qualquer coisa. E é só isto. E isto vai nos permitir resolver tudo. Tenho aqui isto tudo explicado, sim. E se a função tiver um caso base e se tiver uma redução a um caso mais simples, a função vai funcionar de certeza. Já agora vou introduzi-la. F6 é o comando e vou testar, por exemplo, o comprimento da lista, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Ok, olhando aqui para baixo, ele diz que o comprimento é 5, o que está certo. Pronto, e podíamos testar outros valores. E pronto, a ideia é só esta. E agora o que eu vou fazer é resolver muitos problemas. Eu tenho aqui uma coisa. Eu queria olhar para os problemas, mas não queria olhar para a solução. Vou tentar esconder assim. Vamos ver o meu sucesso. Olha, primeiro problema. Vou fazer assim. Tornar a janela pequenina para tapar aquela parte. Primeiro problema. Ok, problema novo. Eu quero escrever uma função chamada soma que, dado uma lista de inteiros, produz o total. Eu quero somar os inteiros todos. Ok? Bem, então vou aplicar a técnica do costume. Olha, já agora vou aproveitar o que está aqui. Sum. Digamos, eu escrevo isto e este é o meu ponto de partida. Portanto, se eu tivesse um editor de texto inteligente, ele até poderia gerar automaticamente isto, a partir da assinatura. Eu dava a assinatura e ele escrevia logo isto. Pronto, como tentativa. E agora vou começar a pensar. Pronto, então, qual é o total, se eu somar os inteiros de uma lista vazia? Pronto, geralmente neste caso usa-se o elemento neutro da soma. Aliás, é a única coisa que faz sentido. Qualquer valor, se eu dissesse que o total de uma lista vazia era 1, rapidamente entrava em contradições lógicas. E agora aqui, então vamos ver. Eu escrevi isto. Estou a tentar reduzir este problema a um mais simples. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho já a cauda da lista L toda somada. Portanto, isto é um inteiro que já resolve, que é a solução do problema para a cauda. O que é que me falta para completar a solução? Bem, se eu já somei os elementos todos, está-me só a faltar um elemento, que é o X que ficou de fora, que é a cabeça da lista. Então a solução há de ser isto. Pronto. E já agora eu até posso testar, meter aqui F6. Ele aceitou a função, vou pôr aqui sum e vou confirmar. Ok, dou 15, acho que está certo. Está, é 15. E pronto. Ok, next. Append. Agora mais difícil. Uma função para append para concatenar duas listas. L1, L2. Ok, preparar o terreno. Eu vou aqui fazer a chamada recursiva do habitual. Agora há aqui uma questão. Eu tenho duas listas e surge a questão. Eu vou, digamos, analisar a primeira lista, a segunda ou as duas ao mesmo tempo. Sabem, eu aqui tenho uma recomendação. Quando há dois argumentos que são listas, eu recomendo que se analise a primeira. E quase sempre resulta. Se não resultasse, depois logo se via. Atenção, repare, este processo é um bocadinho tentativo. Porque deixem-me dizer, também há problemas que não se podem resolver desta maneira. Aliás, iremos falar nisso noutras aulas. Há problemas que não são indutivos. Mas muitos problemas são indutivos. Podem ser escritos desta maneira. E, portanto, nós aqui estamos, reparem bem, portanto, eu para resolver este problema, resolvi focar a minha atenção na primeira lista e tenho uma chamada recursiva que é mais simples do que a original. Tento concordar, basta que um argumento simplifique. Pronto. E agora vamos começar a pensar mesmo. Bem, concatenar, atenção, o L1 é a lista vazia neste caso. O que é que dá a concatenar a lista vazia com a lista L2? Pronto, se estivéssemos todos numa sala, diziam todos em coro, L2. Pronto, L2. Cá está. E agora, pronto,
Agora que a coisa fica um pouco mais delicada. Pronto, esta questão ao mesmo, por um lado é fácil, mas tem aspectos complicados. Então vamos primeiro pensar, o que é que já temos aqui? Bem, já temos a cauda do L1 concatenado com o L2. Pronto, e aposto que a maioria já está a pensar como é que isto vai ficar, porque reparem, basicamente isto é a solução final, está a faltar apenas um elemento. Qual é? É o x. Portanto, olha, posso já avançar. A solução é x, 4 pontos. Este é o operador que permite colocar um valor no início de uma lista. Pronto, criando uma lista nova. E, em princípio, será isto. Agora, imaginem que eu escrevo isto e fico um bocado bloqueado. Epá, eu não sei como é que vou fazer isto. Sabem, nessa situação, o melhor é pensar num exemplo concreto. Vamos pensar aqui num exemplo. É uma técnica que podemos usar quando estamos bloqueados. Por exemplo, imagina que eu quero concatenar a lista 1, 2 com a lista 3, 4, 5. Pronto. Pronto. E eu vou escrever o equivalente a isto do lado direito. Ou seja, eu já tenho o append do XS, que é a lista 2. Pronto. Isto é a cauda, neste caso particular. Concordam, não é? Portanto, isto falta completar. E ao mesmo tempo, nós sabemos que este append, como é um caso concreto, sabemos que este valor é esta lista. Assim. Pronto. Então, pronto, como é que se pode repetir o raciocínio com base no exemplo? Então é assim, eu quero saber o resultado de fazer o append destas duas listas. Pronto. Eu quero fazer isto com base em quê? Com base nisto. Ok. E qual é a solução que eu estou à espera? Estou à espera da solução 2, 3, 4, 5. Então como é que eu passo daquela para aquela? Acrescentando 1 à cabeça. Pronto. Até parece que isto envolveu muita conversa. Às vezes a conversa de casos concretos é mais longa do que quando se pensa abstratamente. Porque abstrair é ignorar deliberadamente detalhes. Mas pronto. Mas isto para efeitos de raciocínio pessoal, quando nós estamos a pensar para nós próprios, pode ser muito útil. Portanto, eu já sei que o resultado é aquele, eu já sei que a chamada recursiva é aquela, e eu tenho que perceber como é que daqui chega ali. E percebo que basta acrescentar o x à cabeça. Pronto. Mas geralmente, muitas vezes, conseguimos fazer assim diretamente, no geral. Ok, mais um. Olha, acrescentar um elemento no fim de uma lista. Qual é o nome da... Ups. O meu problema é que eu não quero mostrar. Concatenação... Ok, eu não vou mostrar aquilo porque senão de repente aparece o código. Ok, acrescentar um valor no fim da lista. A função chama-se putAtEnd. Acho que é assim. E é um valor V que eu quero acrescentar no fim de uma lista L. E isto começa assim. PutAtEnd V XS. Portanto, eu ainda não pensei, escrevi só. Pronto, então, ou pensei muito pouco. Portanto, estão a ver o que eu estou a fazer? Continuo deliberadamente a tentar a fazer redução de problemas a instâncias mais simples dos mesmos problemas. Por acaso, tenho pena de não ter feito aqui uma coisa e vou fazer. Concatenar 1, 2, um teste com 3, 4, 5. F6. Ups. Eu esqueci-me de meter a definição. Agora já deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Função putAtEnd. Então é assim, vamos pensar bem. Cada caso é um caso. Isto acaba por não ser tão monótono como possa parecer. É assim, ok, o caso base. Eu quero acrescentar o V no final da lista vazia. O que é que fica? Fica o V lá dentro, claro. E aqui, neste caso, eu quero acrescentar o V no final desta lista. Ok. Ou melhor, deixem-me pensar.
Ok, já pus aqui o tipo da função à vista para simplificar. Não, mas eu disse uma coisa mal. É assim, o que é que temos aqui do lado esquerdo? O que temos do lado esquerdo é o problema resolvido para a cauda. Portanto, o lado esquerdo significa é o V já foi colocado no final do XS. Portanto, essa parte está resolvida. Então o que é que falta? Qual é o resultado final? Bem, o resultado final é praticamente este. Temos aqui a lista L quase toda, com o V já colocado no fim. Estão a ver como isto é prático? Geralmente o nosso ponto de partida é o problema está quase resolvido. O que é que falta para ficar pronto? Olha, ficou o X de fora e eu tenho que o reintroduzir. E pronto. Aparentemente será isto. Vamos ver. F6, ele aceitou a função. Vou tentar pôr o número, sei lá, 0 no final da lista 1, 2, 3. F6 e lá está ele. Pronto. E tudo bem. Estão a ver, portanto, ok, estamos aqui a pensar, a resolver o problema com base nas suas propriedades e eu não estou a pensar como uma máquina, estou a pensar como um ser humano. Se isto fosse feito numa linguagem imperativa, a nossa cabeça tinha que funcionar em modo robótico. Imaginar o que a máquina está a fazer. Aqui não. Eu só lido com as propriedades do problema e com elas consigo exprimir uma solução. Pronto. Isto é o que às vezes se chama programação de muito alto nível. Sim. Ok, next. Inverter uma lista. Ok, copy-paste. V. Reverse. Ok, quero fazer reverse de uma lista. L. Faço aqui a chamada do costume. Reverse de uma lista L. Neste momento isto está a parecer muito fácil, mas acreditem, quando começarem a ter que fazer isto sozinhos, vão haver momentos de estranheza. O normal é as pessoas começarem a pensar como em C e em Java, e esse pensamento não dá para exprimir desta maneira. Ou então fica tão complicado que não vale a pena. É horrível tentar chegar a este código através de pensamento imperativo. E no caso de árvores é completamente impossível. Pronto. Mas pronto. Ok, este é o ponto de partida habitual, não é? Portanto, eu quero inverter uma lista e o meu ponto de partida é que já inverti a cauda. Assim é que é. Pronto. Então, lista vazia invertida. Continua vazia. E esta? Eu já inverti a lista. Portanto, já tenho... Melhor, a cauda. Tenho a cauda virada ao contrário. E agora os elementos do resultado já estão todos aqui, pela ordem certa. O que é que está a faltar aqui? O X. O X fica sempre de fora. Fica sempre de fora para podermos fazer a tal rotação. E, portanto, temos sempre que pensar como é que o X vai ser reintroduzido. Se eu puser o X à cabeça, isto não funciona. Vou produzir no output a mesma lista que entrou. Eu tenho que agora pôr... se tenho a cauda invertida, vou ter que colocar o X no fim. E agora, como é que eu coloco o X no fim? A verdade é que o conj não resolve. Bem, por acaso temos a sorte de ter o put attend. Deixa-me copiar o nome. Put attend. Ok, e o que eu quero fazer é acrescentar o X no final do reverse da cauda. Assim. E é preciso parênteses, porque se não houver parênteses, o OCaml pensa que o put attend tem 3 argumentos. Temos que ajudar o... Pronto. Vamos ver se isto tem algum erro. Ok, pelo menos não tem erros sintáticos. Vamos tentar inverter a lista 1, 2, 3. F6, saiu. 3, 2, 1. Impecável. Next. Achar o máximo de uma lista. Pronto. Mais uma função. Copy. Max. List. De uma lista L. Aqui vai haver um caso especial. Ok, vamos usar a receita do costume. O ponto de partida é, eu já conheço o máximo da cauda. E, ok, por uma razão que eu já digo, vamos primeiro tratar do caso geral. Deixemos o caso base para depois. Então é assim, eu quero achar o máximo de uma lista. E o meu ponto de partida para pensar é, eu já tenho o máximo da cauda. Então qual é o máximo? Bem, todos vocês já estão a pensar, o valor maior... Ok, em princípio o máximo será este valor que está aqui. Eu ia dizer inteiro, não, isto tem um tipo qualquer. Esta função vai ser polimórfica. Eu posso achar o máximo de reais, de strings, etc. Mas, em princípio o máximo será este valor que está aqui. A não ser, caso raro, mas pode acontecer, que o próprio X seja maior.
Portanto, eu tenho que achar o máximo entre o x e este valor. Ok, eu posso achar o máximo usando ifs, mas aqui apetece-me usar o max, que é uma função pré-definida do OCaml, e assim ficou a conhecê-la. Portanto, o max permite achar o valor maior entre dois valores dados. E agora, e qual é o máximo da lista vazia? Aqui há um problema. A lista vazia não tem máximo. Por definição, o máximo de uma lista é o maior valor que ocorre na lista. E, portanto, não faz sentido falar no máximo de uma lista. Tal como não faz sentido falar de uma divisão por zero, etc. Portanto, para a lista vazia não está definido. E sabem como é que geralmente isto é tratado? Olha, há duas maneiras. Uma é considerar que o caso base é uma lista que só tem um valor. Qual é o máximo da lista que só tem um valor? É o próprio valor. O OCaml não vai gostar muito desta função, porque ele vai estranhar o caso da lista vazia não ser tratado. Mas ele dá apenas um warning. Não vai dar erro. Vou meter, querem ver o warning? F6. Ele deu aqui um warning. Diz que o matching não é exaustivo. Mas eu vou, por exemplo, achar o máximo desta lista sem problema. Max. F6. Pronto. Deu... Não. O que é que fiz de mal? Não, vamos lá repetir. F6, meti a definição, ele aceitou. Não é max, é max list. F6, deu 3. Ok, este caso pelo menos resultou. Agora, outra maneira que se pode usar, que eu posso já dizer, já agora, olha, o primeiro caso do match, usar barrinha no primeiro caso é opcional. Mas é a gosto. Eu por acaso tenho estado a pensar mudar para este estilo. Caso da lista vazia. Pronto, olha, eu posso, quanto muito, é lançar uma exceção. Ou fazer raise de uma exceção. Olha, por acaso até há uma função pré-definida, failoid, que lança uma exceção que produz, por exemplo, Por exemplo, max list empty arc. E se eu quiser que esta função fique mesmo perfeita, ponho aqui uma pré-condição. Um comentáriozinho a chamar a atenção de que o argumento não deve ser vazio. Mas pronto, usamos o método indutivo, mas já tivemos que fazer um ajustamento. Avançar. Ok, map. Olha, eu quero uma função que... Ok, já vou dizer. Deixa-me ir escrevendo e dizendo. Chamada map, que recebe uma função f qualquer e uma lista. E eu quero produzir a lista dos resultados. Estão a ver? Imagina que eu recebo uma lista de comprimento 5. Eu quero produzir uma lista também de comprimento 5, mas com os resultados de aplicar o F a todos. Como é que isto fica? Portanto, vou fazer a chamada para a cauda, XS. Claro que aqui estamos a trabalhar com listas. Se fosse com inteiros, eu tentaria reduzir o N a N-1. Aqui reduzo o L ao XS. Pronto, e vamos fazer isto. Portanto, lista vazia. Se eu aplicar a função f a todos os elementos da lista vazia, obtenho uma lista que também é vazia. Não há elementos. E aqui, o que é que isto significa? O que é que temos? Pergunta, o que é que temos? Eu já apliquei o f à cauda da lista e já obtenho aqui a lista com todos os resultados. Está-me só a faltar aplicar o f a um elemento, que é o do costume, o x. Então eu vou aplicar o f à lista x e vou juntar este resultado f de x à lista da direita. E já está. Vou meter F6. Ok, o tipo é prometedor. Deixa-me fazer aqui uma experiência. Eu vou, por exemplo, pegar na função sucessor, x mais 1, e vou aplicá-la à lista 1, 2, 3. Resultado, 6. Ok, estou a ver 2, 3, 4. 1, 2, 3 passou a 2, 3, 4. Next. Filter. Copy, paste. Isto é sempre muito parecido. Filter. Ok, isto é assim. Eu tenho agora uma função booleana. Olha, até lhe vou... Como é que eu digo ali? Olha, eu chamei-lhe B ali no código. Pronto. Podia também ter posto P de propriedade. Eu ainda não disse o que é que vou programar e já estou a escrever o código. Estão a ver? Isto é impecável em OCaml.
Já podemos ir escrevendo o código mesmo sem saber o enunciado. Basta conhecer saber os argumentos. Ok, o que é que nós queremos fazer? Estão a ver? Já está quase resolvido. Ainda nem sabemos. Bem, é assim. Eu quero, dado uma lista L, obter a lista dos elementos que digamos, compatíveis com a propriedade B. Estão a ver? Eu quero testar todos os elementos da lista. Agora estou com uma linguagem imperativa. Se calhar não devia, mas vá lá. Eu quero testar todos os elementos da lista e ficar apenas com aqueles que passam o teste. Pronto, então vamos ver. Lista vazia, dá lista vazia. E aqui, portanto, eu já filtrei os elementos todos da cauda. A única dúvida agora é se o x fica ou não no resultado. E como é que eu decido? Epá, aplicando a função b ao x. Portanto, se b de x, então o x fica no resultado. Então, x, assim. Else. É obrigatório haver um else sempre. No outro caso não fica. É assim. Pronto. A redução é feita em 2 sítios diferentes. E penso que seja isto, não é? Portanto, se passar o teste parece sim. Portanto, F6, não tem erros. Um pequeno teste. Vou também testar a função, por exemplo, 1, 2, usar a lista 1, 2, 3. Vou, por exemplo, querer sacar apenas os pares. Portanto, uma função booleana que, dado um x, testa se o x é par. É assim, mod 2 igual a 0. Estou a testar se o x é par. Vou filtrar. O que é que aconteceu? Lá está, deu 2, 4. Portanto, correu bem. Ok, deixa-me ver. A ideia não é fazer de todos. Esperem aí. Flat map. Eu posso fazer ainda esta. Flat map. É uma variação do map. Até vou... Flat map. Ok. Portanto, há uma função e uma lista. Bem, o flat map é um bocadinho difícil de explicar, mas na prática é uma função muito útil. Ok. Temos aqui já o flat map quase programado e eu ainda não disse o que é que ele vai fazer. Bem, o flat map é assim. O flat map o que faz é o seguinte. Nós aqui vamos assumir que esta função f é uma função que, dado um valor da lista L, produz um resultado múltiplo. Ou seja, produz uma lista. É um f que, dado um valor, em vez de produzir um valor, produz uma multiplicidade de valores. Portanto, produz uma lista. Ok? Portanto, olha, quando eu fizer aqui a chamada f de x, isto é uma lista. Ok? É o que estamos aqui a assumir. Até pode ser a lista vazia. É uma função engraçada. Portanto, estão a ver. Pode produzir 0 resultados, 1 resultado, 10 resultados, é o que for. E o que eu quero fazer é juntar os resultados todos dos vários elementos da lista. Quero concatenar tudo. Estão a ver? E portanto, eu assumo aqui que já resolvi o problema para a cauda, ou seja, já apliquei o F a todos os elementos da lista e já concatenei tudo. Pronto. Aqui estou a aplicar, e isto é uma lista de valores. Já. Pronto. Aqui tenho uma lista também de valores. E agora eu quero juntar as duas. Como é que eu vou fazer? Ok, vou usar o append, que é aquela função que eu já defini lá atrás. Assim. Ups. Estou com falta de espaço aqui. Append. Eu caso a lista vazia da lista vazia. Eu aqui tenho dúvidas. Sim, mas deu. Pronto. Ok, estava a pensar se fazia um teste ou não. Eu já digo de onde é que vem a palavra flat. Ok, imagina que eu tinha a lista 1, 2, 3 e eu tenho aqui uma função fun que, dado um x, produz a lista x. Portanto, produz uma lista com o x repetido. Pronto, e vou fazer o flat map disto. Deixem-me ver se está tudo bem, parece que sim. Pronto, cá está, estou a ver, obtive a lista 1, 2, 2, 3, 3. E já agora, e se eu tivesse usado o map em vez do flat map, o que é que acontecia? F6. Repare, eu obtive uma lista de listas, não admira. Já que a função, dado um valor, produz uma lista, é assim. É daqui que veio o nome flat map. Estão a ver? O map
permite obter os valores assim, só que eles ficam guardados em sublistas. O flat, eu gosto de imaginar o flat como um rolo compressor. Imagina uma daquelas máquinas que andam às vezes aí nas estradas a alisar o asfalto, e passa o rolo compressor e converte na lista de cima. Estão a ver? Portanto, o flat map é quase igual ao flat, só que enquanto que o map, estão a ver, o map junta onde é que está o map? O map junta o f de x com o cons, o flat map junta com o append, porque ele sabe que o cons, pronto, não confundir o append com... olha, outro ainda, ordenar uma lista. Isto está a ser um bocadinho demorado, mas acho que está a valer a pena. Eu tinha imaginado que isto... Ok, tenho uma lista L que quero ordenar. Como é que eu faço? Se fosse se tivéssemos a usar uma linguagem imperativa, primeiro tínhamos que decidir qual era o algoritmo. Aqui não. Sorte. Eu quero que vocês vejam como esta técnica nos ajuda a inventar soluções. Ok. Então é assim, eu quero ordenar... Atenção, a solução depois poderá ficar pouco eficiente ou assim, e nós olharemos para ela com um olhar crítico. Mas, perante problemas muito complicados, é muito bom ter logo conseguido descobrir uma solução. E acontece que a solução inicial muitas vezes é muito eficiente. Portanto, nas linguagens de alto nível, de muito alto nível, a questão de eficiência às vezes fica um bocadinho... não se dá uma ênfase muito grande, porque queremos é resolver problemas de forma expedita e muitas vezes a solução já corre com velocidade suficiente para os dados que temos. Se não correr, aí temos que arranjar outras maneiras. Mas pronto, então é assim, eu quero ordenar uma lista. Qual é o meu ponto de partida? Isto já parece feitiçaria agora. O meu ponto de partida é, eu vou assumir que já tenho a cauda da lista ordenada. Ok? E é mesmo assim. E agora, o que é que eu tenho de pensar? Bem, se eu tenho a cauda da lista ordenada, o que me falta agora decidir é o que fazer com o X. O X tem que ser incorporado na lista e agora é que surge um verdadeiro problema. Este é o primeiro complicado que temos. Como é que eu vou meter o X nesta lista que está aqui à direita, à cor de laranja? Porque o X depende agora, ou ficar na cabeça, ou no fim, ou a meio. E eu olhando para as operações sobre listas que tenho, não há nenhuma que me resolva o problema. Esta é uma situação em que, para mim, o nível de dificuldade sobe logo. Porque eu agora, para continuar a resolver o problema, eu não tenho à disposição funções que me permitam incorporar o X no resultado. O que é que eu vou fazer? Faço o seguinte, invento uma função nova. O que é que eu estou a precisar mesmo? Eu estou a precisar de uma função que insira um valor X numa lista que já está ordenada. Pronto, estou a inventar eu próprio um problema novo para resolver. O problema de inserir um valor numa lista já ordenada. Pronto, já agora, o caso base, a lista ordenada, vazia, continua vazia. Então, vamos tentar inventar aquele ins. Espera, copy, paste, ins. Eu quero inserir um valor. Eu costumo usar aqui V para não se confundir com o X, porque eu já sei que dentro do match que vai aparecer um X. Portanto, é já a estratégia. E aqui eu estou a assumir que já inseri na cauda. Pronto. Então pronto. Novo problema. Estão a ver porque é que eu considero este problema complicado? O aluno, para resolver este problema, tem que ter a iniciativa de colocar a si próprio um problema novo do que o enunciado não fala. Pronto. Então é assim. Vamos agora esquecer o sorte e focar a atenção neste outro problema. Eu quero inserir o valor numa lista que eu estou a assumir que está ordenada. Já agora por aqui uma pré-condição. O L is sorted. Pronto. Vou assumir isso. Então, como é que eu insiro o V na lista vazia? Caso base. É metê-lo lá. Pronto, já está. E assumindo que eu já tenho que já inseriu o X. Agora há aqui dois casos. Pensando bem. Deixem-me pensar. Ok, tudo bem.
eu posso usar isto. Portanto, posso assumir que o X já foi inserido na cauda. Mas repare, eu agora hesitei porquê. É que há aqui uma situação. Imaginem que... não, isto está mal. Aqui é V. Atenção. Calma. Vejam bem a correção que eu fiz. Eu tenho de repetir ins VL aqui, trocando apenas o L por XS. Aquilo foi um copy-paste, mas era um erro grave. Pronto. Portanto, inserir o V na cauda, tudo bem. Mas eu hesitei por causa disto. Há uma situação em que não me interessa fazer isto. Imaginem que o V... Portanto, esta lista está ordenada, o X é o mínimo da lista, e imaginem que o V ainda é mais pequeno ou igual. Se o V for mais pequeno, eu agora não me interessa estar a pô-lo na cauda e a fazer um erro. Portanto, vou fazer aqui um if. Se o V for menor ou igual ao X, then... Estão a ver, isto vai começar a sair dos padrões habituais. O resultado vai ser, é o V à cabeça, porque é o mais pequeno, e agora vem o resto da lista. E não tem chamada recursiva, é outro caso base. O caso em que eu quero meter o V numa lista, um V que vai ficar na primeira posição, isto não envolve chamada recursiva. Ou escreva assim L, vai dar ao mesmo. Talvez assim, não sei. Os dois estão bem. Else. O outro caso vai ficar simples, porque else, ok, se o V não é o mais pequeno, então o V vai aparecer lá para diante na lista. Então eu insiro na cauda e a cabeça da lista não muda. Ou seja, o X que estava à entrada continua a ser o primeiro X da saída. E portanto, temos aqui uma solução para a ordenação escrita, repito, sem nenhum algoritmo previamente definido. Fomos sempre respondendo à pergunta: o que é que falta? Eu reduzo o problema a um problema mais simples e vou completando o puzzle. E descobrimos aqui um algoritmo de ordenação. Deixem-me confirmar uma função de cada vez. Ok, não tem erros sintáticos. Até estou admirado, podia ter o sort. E já agora ordenar aqui uma lista e depois ver se ainda... Ok, sei lá a lista. 6, 2, 8, 1, 9. Meti valores inteiros à balda. F6, cá está. 1, 2, 6, 8, 9. Ficou ordenada. Pronto. E estão a ver? Ok, aqui já apareceram muitas situações novas. Eu diria duas. Há aqui duas com um grande fator de novidade. O facto de termos necessidade de inventar uma função auxiliar para conseguirmos fazer a redução pretendida. Ok? Número 1. E número 2. Descobrimos aqui que o esquema habitual teve uma voltinha. Ainda por cima com um caso novo que não tem chamada recursiva. Temos que ser flexíveis. Pronto. Mas reparem bem, eu não desisti de usar o método indutivo. É tão bom ter este ponto de partida que nós não devemos prescindir. Há situações em que isto não dá, mas temos que nos convencer, quase demonstrar que é impossível. E geralmente é fácil arranjar um contra-exemplo. Iremos estudar casos desses no futuro. Deixem-me ver, olha, eu tenho ainda aqui um caso final para verem uma situação em que dá jeito de fazer, é o último exemplo, fazer match em duas listas ao mesmo tempo. Eu quero... estou aqui a escrever de princípio, isto é copy-paste. É assim, já vou dizer o que é que eu vou fazer. Fusion. Eu quero fundir duas listas. Bem, esta conversa parece que estamos a falar do append, mas não. É assim, eu tenho duas listas ordenadas. É uma pré-condição. Agora não vou escrever aqui para ganhar tempo. Sim. Duas listas que estão ordenadas. E o que eu quero é juntar as duas, garantindo que o resultado também fique ordenado. Pronto. Se vocês tentarem fazer match apenas na primeira lista, acho que há uma solução que descobre-se uma solução, mas há um bocadinho complicada. Envolve inventar funções auxiliares, etc. Acontece que a solução mais simples para este problema envolve fazer match duplo. Estou a fazer match nas duas ao mesmo tempo. E vou considerar estes casos. Deixa-me ver. Assim. O sublinhado quer dizer de onde quer. Eu podia dar-lhe um nome, mas... Ok, o que é que dá? Ok, deixem-me pôr... Quando fazemos match de vários casos, geralmente os casos que interessa considerar são estes. Deixem-me ver. Vazio com qualquer coisa com vazio,
E depois o outro caso que é YS, assim. Portanto, metes duplo. Ok. Portanto, eu quero juntar duas listas ordenadas numa lista também ordenada. E as repetições ficam ou não ficam? Ok. Olha, aqui estamos a assumir que não há repetições. Agora, tudo depende do que quisermos. Portanto, não há repetições aqui. E elas estão ordenadas. Podemos levar isso em conta. Então, vazio com qualquer coisa dá qualquer coisa que é o L2. No fundo, eu quero que o resultado seja o L2. O L2 é esta coisa. Pronto. E no primeiro caso, o resultado é L1. Pronto. Qualquer coisa com vazio dá L1. E agora é o caso mais interessante. Eu agora não cumpri a regra habitual. Eu provavelmente vou querer pôr aqui, de alguma maneira, XS e YS. Mas a coisa agora já não é tão rotineira. Eu acho que vamos inventar diversos casos destes, casos base. Pronto. E agora, portanto, o que é que eu tenho aqui de qualquer maneira? Olha, isto é juntar a cauda das duas, está resolvido. Tudo bem. Será que eu consigo continuar a partir daqui? Aqui há um problema, porque o que está a faltar no resultado é o X e o Y. Pronto. Mas pode ser que eles tenham que ser metidos lá para dentro. Há uma coisa importante. As listas estão ordenadas. Portanto, o X é o mínimo da primeira lista. O Y é o mínimo da segunda lista. Um deles vai ficar à cabeça do resultado. O problema é o segundo. Ok, de qualquer maneira, vamos tentar pensar, identificar o mínimo. Como é que eu vou fazer? Por exemplo, testar. Se o X for mais pequeno que o Y, ok, não há dúvida que o X fica à cabeça do resultado, não é? É o mínimo. E agora, será que eu tenho alguma coisa tipo redução de problema mais simples que eu possa escrever aqui? Por acaso até tenho, querem ver? Eu posso fazer assim e pôr aqui o L2 original. Estão a ver? E isto é uma verdade absoluta. O X é mais pequeno que o Y, portanto o resultado é o X à cabeça, e aqui eu estou a fazer a redução do problema original a um que é mais simples. É mais simples porque o X já desapareceu dali. Portanto, isto do ponto de vista lógico está impecável. Else. E o caso menor ou igual, já agora, trato já o menor. Else. O outro caso é o caso em que o Y é o menor. Portanto, se calhar faço assim. Ponho o Y à cabeça, ponho aqui o L1 e ponho aqui o YS. E, olha, e está tratado. Afinal, este caso que está aqui não foi preciso. Eu próprio, acreditem, estive a resolver isto ao vivo. Há o problema das repetições. Ele diz que não pode haver repetições. Pronto. Então é assim, se o X é menor do que o... Então pronto, mais um caso. Se o X é igual a Y, então fica só o X e o Y também desaparece. Concordam? X, YS. Portanto, um deles fica, o X ou o Y é igual e o Y desaparece. Else, agora não são iguais. Há várias, isto pode ser programado por várias ordens. Assim e assim. Deixem ver como é que eu fiz aqui na teórica. Ok, fiz por uma ordem diferente, mas vai dar ao mesmo. Testei primeiro o caso menor, o caso maior, e o caso final é o caso da igualdade. Vai dar ao mesmo. E pronto. Ok, e não vale a pena testar isto. Agora uma coisa, portanto, estão a ver, este código, eu quero chamar a atenção que este código é realmente ultra legível. E porquê? Porque nós olhamos para este código e eu consigo convencer-me rapidamente de que este código está correto, porque basicamente isto são afirmações verdadeiras. Por exemplo, o que é que se diz aqui no caso do reverse? A lista vazia invertida é a lista vazia. E a lista não vazia invertida consiste na cauda invertida com o X colocado no fim. Isto é uma coisa verdadeira. Pronto. E eu escrevi isto e está feito. Pronto, repare, eu não estou a pensar em termos de máquina. Nós não somos robôs. Mas quem programa em Java e em C imperativamente acaba por programar de forma robótica. Sim.
Coisa que eu até não gosto muito. Claro que eu estou habituado e eu gosto de programar em geral, portanto, até gosto. Mas quando começa a ver este código, começo a pensar que se calhar não devia gostar, mas gosto da mesma. E portanto, claro que, atenção, imaginem que estou num exame, pronto, e que resolveram o problema. E ainda têm tempo. Epá, ainda falta 10 minutos para o exame acabar e já verificaram tudo. Olha, uma coisa que podem fazer, uma espécie de prova dos novos, é uma execução à mão, por exemplo, como estas que eu tenho aqui. Pronto, para confirmar. Às vezes, quando se está a simular a execução, descobre-se que, afinal cometi um erro ali, algures. Pronto. Mas atenção, isto é uma coisa que se deve fazer quando a função já está escrita. Estas funções, reparem, foram escritas sem imaginar o que o computador faz. Se começarmos a pensar nisso, estamos a meter agora um ingrediente que vem sabotar o nosso raciocínio. Pronto. Há alunos muito inteligentes que, apesar de tudo, conseguem escrever as funções imaginando o que a máquina está a fazer. Pronto. É preciso ter uma cabeça muito flexível. Mas depois, quando vierem as aves, já não vão conseguir. Porque o pensamento é medonhamente complicado. Aquilo vai para um lado, vai para a esquerda, vai para a direita e pronto. Isto é bom para resolver problemas complicados. Navegar em grafos, coisas verdadeiramente complicadas. Gerar todas as permutações de uma coisa. Pronto. Que se calhar gastamos uma tarde a resolver isso, por exemplo, em C, se não tivermos a experiência do OCaml, e aqui em princípio estes problemas devem-se resolver em 10 minutos. Sim. Claro que depois, com aquilo que vocês aprendem aqui, também podem tentar usar o método em C. Ok, agora uma coisa aqui para acabar, já que falámos do append, eu quero-vos dar a conhecer este operador arroba, que é basicamente o append. Portanto, se eu quiser concatenar listas em, por exemplo, 3, 4, 5 em OCaml, o que nós usamos é a arroba. Um exemplo de utilização F6. Estou a ver, concatenei a primeira lista com a segunda. E eu de propósito pus ali uma repetição. Estão a ver? Ele concatena e respeita o original. Portanto, isto é um operador. Agora, este operador, não confundam a arroba com o cons. A arroba é para juntar listas. O cons é para acrescentar um valor a uma lista. São coisas bem diferentes. Outra coisa, o facto deste operador estar pré-definido não quer dizer que ele seja particularmente eficiente. A implementação, eu sei isso do cons, é igual àquela que nós fizemos, é recursiva. Pronto. Só que, pronto, sintaticamente há este rebuçado que nos oferecem. Ok? Mas equivale àquele append. Ok? E, portanto, sobre o método indutivo, eu já falei bastante e iremos continuar a usar isto, a resolver problemas cada vez mais complicados e também continuaremos a aprender outras partes do OCaml que ainda não foram ensinadas. Sim. Agora, exatamente é isso que vou fazer agora. Para acabar a aula, vou ensinar uma construção muito básica e, se calhar, por ser muito básica, muito necessária, que nos permite definir constantes locais. Olha, basicamente é isto. Vejam a forma geral aqui do letin. A expressão chama-se letin. Basicamente é assim. Nós aqui estamos a definir uma constante chamada n, cujo valor resulta do cálculo da expressão. Isto é sintaxe abstrata, pronto. Expressão. E esta constante pode ser usada aqui, dentro. Apenas, é local. Portanto, se isto fosse Java, o N tinha que usar aqui umas chavetas para criar um bloco para tornar o L local. Portanto, é só isto. Portanto, e isto é considerado também uma expressão. Um exemplo trivial aqui. Por exemplo, let x igual a 1 mais 2 in x vezes x. Quanto é que isto vale? Este exemplo é académico. Portanto, é só para... Ok, o x vale 3, 3 vezes 3 dá 9. Portanto, isto deve valer 9. Ups, o que é que aconteceu? Deu 9, lá está. Pronto. Mas estão a ver, portanto, é útil. Às vezes temos uma expressão... Imaginem, ok, há várias razões para usar o let. E eu vou mostrá-las todas. Portanto,
Portanto, eu ia dar um exemplo, mas na verdade mais vale seguir o que eu tenho aqui planeado. Ainda, de qualquer maneira, antes disso, reparem, dá para definir duas coisas em paralelo. Por exemplo, às vezes nós usamos LEDs encaixados, como vão ver. Mas se eu quiser, posso também definir duas coisas ao mesmo tempo. Ok, vamos ver. Várias razões para usar o LED. A primeira é para tornar o código mais legível. Isto é, por vezes, o raciocínio que nós queremos escrever envolve vários passos e por vezes interessa, porventura, dar nomes a várias partes do raciocínio. Imaginem um problema que envolve um parque de estacionamento, uma tabela de custos e uma função que, dada a hora e o minuto de entrada e a hora e minuto de saída, vai calcular a quantidade de euros a pagar. Ok? Pronto. Isto pode ser tudo programado usando aqui uma chamada quilométrica que podem ver aqui em cima. O código nunca mais acaba. Mas aqui ganha-se muita legibilidade escrevendo desta maneira. Porque aqui primeiro converte-se para minutos o tempo de entrada. Converte-se para minutos o tempo de saída. Portanto, em vez de eu fazer chamadas encaixadas umas nas outras, eu vou dando nomes aos valores intermédios e ganho muita legibilidade. Pronto, isto diminui a confusão. Além de que estou a orientar a leitura do código pela pessoa que estiver a olhar para isto. Estou a ver, eu estou a conduzir a leitura. Primeiro converte-se para minutos, pronto. Depois calcula-se o tempo de permanência, com base em minutos já convertidos. Depois de saber o número total de minutos, converte-se para horas e finalmente aplica-se a função que aplica à tabela de custos. Pronto, portanto, o Latin é precioso para aumentar a legibilidade de determinadas funções que são complicadas. Permite encadear as coisas. Número 1. Pronto, número 2. Há casos em que permite aumentar a eficiência. Olha, imaginem esta função, olhem para esta função de cima. Este f recebe dois argumentos. Um argumento a que me apeteceu chamar g, porque vai ser uma função, e outro argumento chamado x. E reparem o que é que o f faz com os seus dois argumentos. Ele aplica o g ao x 3 vezes para fazer esta conta. Se o g for uma função simples, isto é eficiente. Mas imaginem que o g é uma função muito demorada, que envolve testar se o número é primo e não sei mais o quê. Pronto. Estamos a triplicar o tempo de execução. Não é? E reparem na alternativa em baixo. Eu faço a chamada do g de x uma vez, dou um nome, R de resultado, e aplico a conta. Pronto. Portanto, permitiu aumentar a eficiência. Outra, portanto, uma segunda razão para usar o LED. Eu agora não posso dar, mas há situações em que se não usarmos um LED auxiliar, o código fica exponencial. Especialmente quando se está a trabalhar com árvores. E às vezes usa-se um LED que, em vez de estarmos a avaliar a esquerda e fazer duas avaliações da mesma coisa, em cada ramo da árvore, dá para fazer aquilo. Ok, isto é muito vago, eu não quero entrar nisso agora. Terceira utilização do coisa. Pronto, olha, isto é um pouco curioso, mas, sabem, em OCaml, eu posso fazer chamadas de funções apenas para trás. Nos exemplos que eu estive a desenvolver aqui ao vivo, ocasionalmente eu fazia chamada de funções que foram definidas antes. Mesmo no sort, não sei se repararam, eu tive o cuidado de pôr o int antes do sort, não a seguir. Está na ordem, portanto, podemos fazer. Mas se eu precisar mesmo de fazer chamadas para a frente, sabem, às vezes há definições, há múltiplas funções recursivas que são mutuamente dependentes. Às vezes temos várias, por exemplo, duas funções recursivas em que a primeira depende da segunda e a segunda da primeira. Como é que fazemos? Olha, tenho aqui um exemplo. E o letrec também resolve o problema. Deixa-me aqui aumentar aqui o espaço. Tenho aqui um exemplo bem engraçadinho, em que se usa o método indutivo. É assim, olha, é um exemplo um bocadinho académico. Coisa menos eficiente do que isto não se consegue imaginar, acho eu. Mas, do ponto de vista lógico, é perfeito. Reparem, estou aqui a definir duas coisas ao mesmo tempo, porque tenho um AND. O que é que eu estou a definir? Estou a definir uma função chamada even, que testa se o número é par. Ok? E tenho outra, odd, que testa se o número é ímpar.
Como é que eu programei o Ivan? Eu fiz a redução de problemas a problemas mais simples, estão a ver? Estou a fazer a chamada de uma função com n-1 ali, pronto. Mas eu pensei assim, como é que eu testo se o n é par? O n é par se o n-1 for ímpar. E, portanto, estou a fazer a redução de um problema a um mais simples. Por sua vez, no ímpar, fiz a mesma gracinha. Eu, para testar se o número é ímpar, testo se o n-1 é par. Pronto. E agora, a expressão aqui é uma qualquer. Aqui não me interessa. Mas até vou meter isto. Outra coisa, se eu fizer o let, vocês já têm usado o let, mas sem o in, ele acaba por introduzir uma definição que não é local, mas é global. Pronto, F6. Ok, eu meti agora duas variáveis. Estão a ver, ele definiu as duas funções ao mesmo tempo. Ok? Eu podia usar o in se fosse para usar localmente. Mas pronto, são definições globais, eu tenho isso também aí escrito. E agora vou testar. Vou, por exemplo, testar se o número 1000 é par. Ok, e ele vai dizer que sim. F6, deu true. Claro, isto causou, acho que 1000 ou 999 chamadas. Pronto, e odd. Ele vai dizer que não é par, claro. F6. Pronto. Isto tem alguma piada se eu puser 1.000.000. Deixa-me ver. Eu estou no interpretador. Será que isto não responde em tempo útil? Suspeito. Ok. Olha, foi rápido. 1.000.000. Então, eu queria que houvesse um pequeno delay. F6. Ok, eu vou agora um delay muito rápido. Vou multiplicar por 10 o delay. Ok, agora estou a usar... quantos milhões? 100 milhões. F6. Ok, ele agora demorou um bocadinho. Querem ver? Está 1, 2... Demorou 2 segundos. Pronto, estão a ver? Isto é um interpretador. Isto é código. Se isto fosse compilado com o OCaml OPT, ainda ficava 10 vezes mais rápido. Portanto, estão a ver? E estão a ver outra coisa. Isto causou milhões de chamadas recursivas e correu tudo bem. O OCaml, apesar de tudo, otimiza bastante a recursividade. E pronto. Ok, há o let global que eu estive a falar, portanto, por exemplo, aqui, olha, tenho aqui um exemplo em que defino duas funções locais e chamo-as no contexto do in. Tenho aqui uma coisa parecida, mas em que eu decidi definir duas funções globais e depois fazer a chamada. Pronto. Mas pronto, eu quis apenas explicar esta coisa. Deixa-me fazer aqui uma pequena experiência, a ver se isto resulta. Uma coisa que eu preparei. Ok. Resultou. É que eu vou despedir-me e vou ver se ponho a minha cara. Pronto, a aula acabou. Espero que tenham gostado e até à próxima aula. Continuem a assistir aos vídeos. Pronto.